Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico. Se você é novo por aqui, clica em sobre a descrição, última aba do canal, lê as informações antes de ver os vídeos. Se inscreva nesse botão lindo vermelho, clica no sininho do lado caso queira receber os vídeos no momento em que eu enviar. E hoje eu quero falar uma coisa muito interessante, ó. Falar de magnésio, falar de ansiedade, falar de um estudo científico muito interessante. Quem quiser esse estudo científico aí, deixa o e-mail aí embaixo que eu mando para vocês por e-mail, tá? Já com as marcações que eu fiz. Vou falar de prolapso da válvula mitral, espasmofilia e síndrome do pânico, né? Lembrando que esse vídeo aqui é apenas informativo, é apenas para a gente conversar, pegar as informações e levar elas para o nosso médico, porque esse vídeo aqui ele não é médico, não é científico, não sou médico, sou paciente como vocês, valeu? Então, esse vídeo não substitui a consulta médica e a gente vai pegar essas informações aqui e levar no nosso médico de confiança, beleza? Então, galera, estamos aqui, ó, perturbação de pânico ou espasmofilia do Bernardo S.F. Ribeiro, tá? Eu não lembro onde eu peguei esse estudo científico aqui, mas quem quiser deixa o e-mail aí embaixo que eu mando para vocês, tá? Vamos falar então um pouquinho sobre esse estudo científico aqui. Diz o seguinte, ó, o autor descreve um caso de uma doente de 30 anos, sexo feminino, que apresenta episódios súbitos e inesperados de parestesias, sensação de dificuldade respiratória, sensação de sufoco, disartria e espasmo carpal, que numa primeira abordagem lembra um ataque de pânico, e em que foi diagnosticada espasmofilia. O autor faz uma breve revisão sobre o tema da espasmofilia e da sua eventual relação com os ataques de pânico, seguido da discussão diagnóstica. Então quer dizer, quando eu passei já muito por isso, a gente fala que tô com ansiedade, tô com isso, síndrome do pânico. Mas é síndrome do pânico. É síndrome do pânico. E eu estou mostrando aqui para vocês que existem outras coisas que podem também parecer que é síndrome do pânico, quando na verdade é uma outra coisa, né? Então aqui, ó, eu vou falar só o que eu grifei, que eu achei interessante para vocês, ó. Episódio de dificuldade respiratória, sensação de sufoco, sensação de rigidez na língua e orofaringe, seguido de parestesias periorais e nasais, progredindo para a região torácica, provavelmente aquele aperto no peito, né? Principalmente nas mãos, sensação de desmaio, seguido de espasmo. O episódio terá atingido o pico por volta dos 15 minutos após o seu início e terá regredido lentamente durante cerca de meia hora, ou seja, muito parecido aí com um ataque de pânico. Depois desse episódio, desenvolveu uma preocupação ligeira, mas persistente acerca de ter novos ataques, ou seja, agorafobia, pelo que se dedicou à investigação do assunto, tendo-se autodiagnosticado como sofrendo ataques de pânico. Então, quer dizer, a pessoa tinha espasmofilia, mas falaram que era síndrome do pânico. Cerca de um mês mais tarde, durante uma apresentação oral, iniciou a sensação de mal-estar inespecífico, seguido de hiperventilação, sem outras queixas ou consequências, que aliviou com repouso. O que é hiperventilação? É você começar a sentir falta de ar, respiração acelerada, seu coração começa a acelerar e você entra naquele ciclo vicioso, né, que não tem fim. Aí, olha aqui, ó, refere que parou o carro na beira da estrada e tomou 3 comprimidos de Victan. Outro problema também de quem sofre de síndrome do pânico, né? Tá dirigindo, tá num lugar muito longe, daqui a pouco começa a ter a agorafobia, começa a achar que não vai dar tempo de chegar em lugar nenhum e tal. Ela foi diagnosticada espasmofilia e medicada com pidolato de magnésio, ou seja, alguma coisa referente ao magnésio. Aqui não fala especificamente sobre cloreto de magnésio, sobre magnésio PA, de malato, nada disso, mas fala de magnésio. Então, eu acredito que no fundo de tudo, né, o magnésio ele pode ser um auxílio aí nas questões aí de ansiedade. Então, ó, foi medicada com pidolato de magnésio, magnesona, pesquisem aí sobre o que é isso. Provavelmente alguma medicação, porque médico passa medicamento. 2 ampolas durante 3 semanas, alternando com cálcio, 1 comprimido por dia durante uma semana, e diazepam, 5 mg 3 vezes ao dia. O magnésio e o cálcio, ele parece que eles andam junto, né? Se você
por exemplo, tiver baixa de magnésio, vai ter baixa de cálcio também. E não adianta você inserir cálcio se não tem magnésio, porque parece que os dois têm que estar sempre juntos, né? Vamos lá então, descer aqui um pouquinho. Aqui outra coisa também muito interessante, ó. Iniciar em maio psicoterapia com orientação cognitivo comportamental. Porém, aqui não tem a palavra porém não, é que eu tô falando. Porém, aí continua, ó. Em julho, durante uma refeição enquanto acompanhada, ocorre um novo episódio com sensação de excitação muscular, seguido de espasmo carpal e disartria. Ou seja, o psicólogo provavelmente não deve ter adiantado nada, como sempre. Refere ainda o episódio em que, ao acordar, sentiu parestesias em todo o hemicorpo esquerdo, que foram progressivamente desaparecendo ao longo da manhã. Em termos antecedentes pessoais, não há patologia psiquiátrica prévia. Aí, quer dizer, ela já estava no estágio bem avançado aí do seu problema de espasmofilia. Aí, continuando ali, ó, a tetania é uma síndrome neuropsiquiátrica caracterizada pela atividade espontânea do sistema nervoso central e periférico. Consideram-se dois tipos, tetania manifesta e tetania latente ou espasmofilia. A latente é a mais prevalente, particularmente em mulheres, e está associada à hipomagnesemia. O que é hipomagnesemia? Hipo, pouco, magnesemia, provavelmente magnésio. Então, associado a pouco magnésio. Em teoria, a hipomagnésia cursa quase sempre com hipocalcemia, ou seja, baixa de cálcio, né? Hipo é baixa, hiper é muito. Então, como eu estava te falando, magnésio e o cálcio baixo parece que andam junto. Mas na prática, a espasmofilia não melhora com suplemento de cálcio, pelo que se fala em termos de hipomagnesemia, sendo a doença também chamada de tetânia idiopática normocálcica. A espasmofilia existe quer na forma hereditária, quer na forma adquirida, e tem sido descrita na literatura sob o nome de várias síndromes, como síndrome de hiperventilação, ou seja, síndrome do pânico, que também é chamado disso também, síndrome de fadiga crônica, ou seja, acredito que seja uma fibromialgia, deve ser a mesma coisa, não sei, não sou médico, estou chutando, astenia neurocirculatória e doença de Barlow idiopática, que eu não sei o que é. Agora vamos falar dos sintomas. Sintomas podem ser divididos em 5 categorias. Manifestação centrais de labilidade emocional, dispneia, hiperventilação, tremor, cefaleia, tontura, insônia e astenia. Para mim, tudo que está relacionado ao síndrome do pânico. Manifestações periféricas de parestesias, aí já é um pouco mais grave, nem todo mundo tem síndrome do pânico tem isso. Formicação, fasciculações, cãibra, dor radicular, fraca tolerância ao exercício físico. Distúrbios específicos como palpitações, tem síndrome do pânico, tem palpitação, dor torácica, palidez, sudorese, fenômeno, e fala várias outras coisas aqui. Fragilidade das unhas, cabelos e dentes. Crises agudas caracterizadas por hiperventilação, síncope, às vezes convulsão, espasmo. O número de sinais e sintomas é geralmente proporcional à gravidade da deficiência de magnésio. Olha que legal, ó. O número de sinais e sintomas é geralmente proporcional à gravidade da deficiência de magnésio. Vou ler de novo, ó. O número de sinais e sintomas é geralmente proporcional à gravidade da deficiência de magnésio. Por isso aqui que está escrito aqui, eu acredito que se você sofre de ansiedade, pode ter uma relação com baixa de magnésio. Isso aí você vai consultar o seu médico para ver isso com ele. Tá? Aí diz aqui também que o EEG, que é eletroencefalograma, por vezes manifesta anomalias irritativas difusas como pontas e agudas. Aí aqui diz também, o estresse emocional também parece ser um dos fatores indutores de crises tetânicas, não pela hiperventilação, que eventualmente pode estar associada mais pelo nível de catecolaminas circulantes que diminui o limiar da excitabilidade neuromuscular, e provavelmente porque também favorece a captação do magnésio para o tecido adiposo à medida que os ácidos gordos são liberados. Agora, o mais interessante de tudo que está escrito aqui vem agora. Outro fenômeno curioso é a associação bidirecional entre a espasmofilia e o prolapso da válvula mitral. Cerca de 1/3 dos doentes com espasmofilia apresentam prolapso da válvula mitral,
E a espasmofilia é praticamente universal nos doentes com prolapso da válvula mitral. Mais curioso ainda é o fato de que alguns estudos demonstraram que os sintomas do prolapso melhoram significativamente com a administração de magnésio. Vou ler de novo. Ó. Mais curioso ainda é o fato de que alguns estudos demonstram que os sintomas do prolapso da válvula mitral melhoram significativamente com a administração de magnésio. O tratamento de eleição para a espasmofilia é o magnésio, que demonstrou reduzir significativamente a sintomatologia. Não está esclarecido ao que parece por quanto tempo deve ser a terapêutica a ser mantida. A administração de cálcio não demonstrou eficácia na redução dos sintomas. Então, quer dizer, mais uma vez eu vejo a importância do magnésio para quem tem prolapso da válvula mitral. E para quem tem esse prolapso, mesmo que seja leve, né? Se você não fez, você pode fazer um exame, um ecocardiograma, com um médico cardiologista que ele vai dizer se você tem PVM ou não. Aí aqui diz o seguinte, ó, a associação entre perturbação de pânico, né, que é o transtorno do pânico, síndrome do pânico, provavelmente a mesma coisa, e espasmofilia é um assunto pouco estudado e controverso. Na pesquisa efetuada na PubMed, foram encontrados escassos artigos e não há referência nos livros de textos consultados. Dos artigos encontrados, a maioria fala no papel do magnésio nas perturbações psiquiátricas e na espasmofilia. E muitos datam lá da década de 70 e 80. Relativamente ao prolapso da válvula mitral, que alguns estudos indicam ter uma maior prevalência no transtorno do pânico, atualmente já se demonstrou que ocorre com a mesma frequência nos doentes com e sem perturbação de pânico. Alguns doentes com pânico são considerados hiperventiladores crônicos. Uma hipótese em aberto é que os doentes com pânico têm um sistema de alarme, de asfixia hipersensível, onde o aumento de concentração de gás carbônico no sangue, né, e das concentrações de lactato cerebral ativam prematuramente um monitor de asfixia fisiológico. Sendo assim, a PCO2, que é o gás carbônico no sangue, né, provavelmente, mantida abaixo dos níveis normais. E é possível que algum destes doentes com predisposição para espasmofilia induzam assim crises de tetânia. Aí, ó, nesse bololô aí de falta de magnésio junto com prolapso, né, disse que a doente desenvolveu, contudo, uma ansiedade antecipatória face a ter novos ataques, agorafobia, e alterou a forma significativa os seus comportamentos, tendo deixado de conduzir e abandonado a sua atividade profissional. Por estas razões, podemos fazer o diagnóstico de perturbação de ansiedade secundária à tetania, estado físico geral com ansiedade generalizada e agorafobia sem história de perturbação de pânico. Está lá no DSM, que é o diagnóstico de doenças mentais, que é americano. E aqui eu vou ler a conclusão para vocês. Conclusão: o magnésio parece desempenhar um papel importante em determinadas patologias psiquiátricas, fazendo a ponte com distúrbios do foro neurológico. A espasmofilia é uma doença neuropsiquiátrica que se revela quer por sintomas, quer por sinais neurológicos ou psiquiátricos. O fato destes se poderem apresentar de forma aguda e inesperadas, com sintomas que se integram no ataque de pânico, faz desta uma patologia a incluir no diagnóstico diferencial dos ataques de pânico, principalmente quando estão presentes a hiperventilação, parestesias e câimbras. O diagnóstico pode, em alguns casos, ser feito no próprio consultório médico, através do sinal de Trousseau. A terapêutica é fácil, econômica e eficaz. A associação entre perturbação de pânico e espasmofilia, até o presente momento, não se encontra esclarecida. Esse é um estudo fantástico, tem aqui a bibliografia, tem várias coisas legais. É um PDF, tá? Quem quiser esse PDF aqui, eu não lembro onde eu peguei algum site aí interessante. Quem quiser esse PDF aqui inteiro, deixa o e-mail aí nos comentários que eu vou mandar para você, tá? Então, fala uma relação muito interessante entre ataques de pânico e o magnésio. Tudo que eu entendi desse estudo aqui
tudo que eu entendi foi uma relação muito direta entre o magnésio e os sintomas de ansiedade. Foi o que eu entendi. Claro que eu não sou médico, eu sou paciente igual a vocês, né? Mas, perante a isso também, como eu sou paciente de prolapso, eu comecei a tomar o magnésio. Fiz um vídeo antes desse, tá? Quem não viu o vídeo anterior, vê o vídeo aí que eu falo de marcas, tá? Segundo a minha opinião como paciente, alguns estudos que eu fiz na própria internet, deixo lá os links todos para vocês mesmos conferirem. Eu optei por uma marca específica a princípio. E é isso aí, galera. O vídeo ficou longo, hein? Olha! Não achei que fosse ficar tão longo. Então, vou ficando por aqui. Dê uma olhadinha na playlist do canal. Dá vídeo pra caramba pra vocês verem e tal. Quem quiser entrar em contato, cura da síndrome do pânico, @gmail.com. Dê uma olhadinha lá no nosso Facebook também, que é facebook.com/cura da síndrome do pânico. Compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos aí, que provavelmente sobe da mesma coisa, para que cada um leve essas informações, leve pro seu médico. E acredita ainda, olha só. É Brasil, né? Provavelmente você vai chegar lá, o médico vai te dizer: o que é isso? O que é espasmofilia? Ué, pode acontecer. Sei. Eu ainda tô pra fazer um vídeo aqui de um médico do SUS que, pô, ele não sabia nem o que era um hormônio. Ai, ai. Compartilha aí, gente. Facebook, WhatsApp. E se você gostou desse vídeo, te ajudei de alguma forma, me ajuda também. Deixa aí o seu joinha, deixa o seu like. Valeu?